está no Jornal de Saúde, Saúde, no Jornal Informativo, jornalista do 30 capital Belo Horizonte, 25 de maio de 2015, né, gente? Já estamos aí praticamente no final do mês de maio, né? Entrando na metade do ano, em termos de país, diferente, notícias de corrupção e tudo mais, né? Último agora tem o desprazer de viver na Horizontina sobre a batalha do governo de um comunista, o doutor Fernando Pimentel, não teria o de sabor a notícia de hoje, não é? No dia 8 de maio teve um encontro aqui para discutir sobre o novo Código Civil e nada mais, nada menos foram convidados dois ministros, obviamente, esses ministros apenas o início, né? Um vai ter outro encontros. Teve um, ainda tem mais 4 encontros. Sabe, um é um famoso aí, né? Gosta de prestígio e de dinheiro, Fux, e o outro é relativamente novo aí, médio, né? Desse ano aí, que se diz, né? De uma Havana Rousseff. Nada mais ou menos, cada um deles, por uma palestra para ministro do Estado em exercício das respectivas pastas ministeriais. Ganharam R$ 40.000. E eu estou falando isso porque para mim isso é um bofetão, não é? Duplo, daqueles, não é, de antigamente, chamando para um duelo, não é? Porque o que nós assistimos aqui são vídeos montados, ainda pagos com o imposto, fazendo propaganda do Fernando Pimenta em relação, né, aos públicos que estão exauridos, que estão quebrados, que estão sem dinheiro, que isso e aquilo, não sei quantos hospitais faltando para construir, não sei quantos isso e mais e aquilo outro, e o Estado de Minas pode pagar respectivamente para cada ministro da República Brasileira R$ 40.000. A matéria está publicada hoje no jornal da Folha de São Paulo e está mais agravante ainda. Tem juiz que não recebem dinheiro por ética, entendeu? Não recebe, eles consideram antiético receber dinheiro para uma palestra, se for para estudantes, não é? Mas sendo ministro do Estado. Olha só, teve outros lei aí que protege, não, eles não são proibidos de ir à palestra e receber dinheiro. Mas esse caixa, vamos dizer, entre os todos, R$ 1.000. R$ 1.000. Estou dizendo, a Folha de São Paulo foi pesquisar quando soube que havia já ocorrido, que isso aí é sigilo, né? Olha só, gente,
o brasileiro, acho que é o único povo do planeta, não é? Que é esbulhado, roubado sob sigilo do governo. Não é? Não tem transparência. Não tem transparência. Depois a raposa entrou no galinheiro e tirou todos os ovos e começa a ganhar a galinha. Quando a galinha começa a dar os tiriados dela lá e que. Não é? Eis aí o absurdo, né? Aí nós já sabemos então para que veio o governo do PT aqui do seu Fernando Pimentel no estado. Nós já estamos vendo reflexos, né? E muitas no estado de Minas especializadas de obra feitas tudo paralisado e muitas delas sendo destruídas, não é? Ou por doação, ou por falta de pagamento, por falta de união prefeitura, não é? Então, muitas coisas aí, essas, não é? Estamos aí assistindo, não, não tem melhor aí em relação ao nosso estado aí, governado pelo. Vou fazer uma pequena interrupção para arrumar o dia de energia aqui e voltamos, ok? Eu quero da minha. Então, como você, o Estado para dizer que pode deixa eu ver, que é o mais os ministros 4 quais vezes do os ministros tabela assim que os ministros fazer palestra. Sabe qual palestra? Não tem gente importante ou artista a palestra concordam não é um assunto como o que foi cobraram 40 minutos, não é? E o meio milhões de dólares é R$ 1.000, não é? O texto orar. Infelizmente, eu não procuro Vana procuro o infelizmente coisas acontecendo no país está no meio, não é? Ele é o olho do furacão e não tem como a gente tirar, não é possível. O estado fragilizado, igual está o estado de Minas Gerais, era o terceiro na União, hoje está quinto
publicamente se pagar para ministros R$ 40.000, escondido, né? Escondido no português, bem por baixo, se destaca. Aí depois que descobriram, né, ficaram entrevistados pela Folha de São Paulo, o tal Luiz Fux, que queria a Mariana, e combinou e convidou 3 desembargadores no dia para escolher, né? Também foi denunciado, negócio muito. Quando esses ministros ficaram sabendo e tal, iam do R$ 40 para uma palestra hora em Minas Gerais, que já aconteceu no dia, nos valores, né? O valor, uns afirmou o Fux, o doutor Luiz Fux, né? E no cronograma havia uma palestra desses ministros. Um absurdo mesmo ter sido ainda mais aqui no estado de Minerais e aí na direção do Fernando Pimentel, não é? Que está aí, acho que dizendo aí para nós aí para que veio continuar com esses demando toda a truque, toda a corrupção, que isso é corrupção também, viu, gente? É corrupção verdadeira, né? Que pagar 40.000 para uma milha. O Estado, isso é um absurdo, dos mais sem coerência que podemos ter notícia, né? E eu vou fundo aqui no negócio, ó. Aqui no Brasil, e talvez até no exterior, deve ser raro, raro aquele homem hoje que tem esse valor, R$ 40.000 por uma hora de palestra, né? Eu queria, até a Folha deve ter se aprofundado nesse sentido aí, né? Porque não deve existir, né? Não deve existir. Os partidos analisam o resultado de eleições que alteram o poder, isso é lá na Espanha, né? O PP perde hegemonia e resiste por pouco. Viagens históricas nas câmaras de Madrid e Barcelona, né? Isso aí teve aí as eleições na Espanha, acho que conhece, né? Esse caso do Brasil chama-se Edmento, né? Do futebol. E hoje conhece Barcelona. Agora o Neymar e o pessoal, os partidos da segunda-feira, eleições municipais do domingo, o governo popular estava em um grande número de predomínio, os municipais com 9%, 2 pontos sociais, mas perdeu 10 com o resultado de 2000, terminará na perda de municípios e regiões. Olha, não é? Quando a gente vê, ouve falar de socialista, né? Nossa mãe, fica até arrepiado, né? Porque aqui no Brasil os socialistas enfiaram a mão pelos pés, né? E quando foram fazer aquela brincadeira, o menino bateu a cabeça no chão, né? Porque se deram mal. Muita corrupção. Dilma viaja ao México nesta segunda-feira para visita de Estado. Em entrevista, Dilma diz que não há base real para impeachment. Em entrevista ao jornal mexicano
ela que acha, né? Ela que não se muito bem nos atos dela de hoje em diante, não é? Que consegue as conquistas trabalhistas. A viagem tem como objetivo ampliar entre os dois países, virar a primeira vez, chefe de a presidente nessa segunda a sua gradualmente objetivo entre os dois. Ela também de convencer a diminuir barreiras aos produtos brasileiros. Queixa recorrente do empresariado. O presidente retorna ao né? Ela já esteve no país em 2012, quando participou de Los Cabos da reunião de cúpula do G20. Desta vez, no entanto, será recebida com honras de chefe de Estado pelo presidente mexicano que empenhou seu retorno ao Brasil quarta-feira 20. Aí mandar ministros, né? Se a presença dela aqui no Brasil fosse mesmo necessária, né? Mas parece que o presidente aqui é só, como se diz, como é que mesmo, fachada, né? Ela aqui é uma presidente e para a um país de comércio, né? Que vai mais a indústria e comércio, não precisaria um presidente da República, um ministro da Fazenda, planejamento difícil, não é? Vencer o colo, dizendo, fica viajando, atender de um meio deixa eu voltar aqui. Estou em café mil pago para esses meninos em uma hora. E corregedor e desembargadores, né, na nossa justiça. Só que não funciona, não é? Não funciona. Eu queria estar nessa palestra aí, né, que eu nem fiquei sabendo, apesar que eu trabalho na área de comunicação, né, leio o livro, e para fazer a reclamação na desvia, planos de atividade, advocacia assim, dos processos, pedidos a aí, nunca é, a favor de sua. Os juízes sempre terão certo você que vazou na informação ou errou aquele errado. Aqui super protetores um dos outros, né? Dos funcionários, juízes, desembargadores, e eu não vejo como pagar 40 mil reais para um ministro, visto que já tem um vício, né? Que nunca vai mudar, esse da autoproteção, né? Tinha um jargão antes que a gente falava, né? Que não é o contingenciamento que a dona Dilma está falando agora, não, né? Mas é o corporativismo. Corporativismo é quando profissionais se juntam para se defender, não é?
de contra-ataques de qualquer outro setor. Então, juiz, desembargador, funcionário, né, até mesmo estagiários da justiça, não tem como, né? Não tem como. Eles se autoprotegem assim de uma maneira assustadora e desnada assim, cara, eles respondem cada coisa pra gente nas petições, né? Que é pra gente ficar. E outra, tem uns que chegam a incriminar você quando você, né, escreve, reclama os mesmo são que o judiciário com não é? Na época do Rui Barbosa, sempre isso, né? Rui Barbosa falava assim, ó, cidadão sobre, né, a superioridade ou a justiça torna taco. Então, o indivíduo tem que ser de causa ele culpado, inocente, e praticamente defeso, né? E perante a sua vida aberta e, né, aqui principalmente, né, já quase 25 anos ou mais, nisso eu estou falando, é até os se fala contra, né? Eu já trabalhei meses numa de caridade aqui caridade não, da igreja, da Luiz Mendoso, funcionária rosa, doutor das contas, nisso, tá? Me tirou. Então, aí a coisa ganhando reais para falar de uma coisa que não vai mudar nunca. Em lei, eu queria ver, vocês vêm falar aqui, se tivesse uma lei para punir juízes, desembargadores, né? Com suspensão, pagar multa, né? Perdas de benefício, isso não tem, né? Olha, quando você começa a pesar, um juiz de direito sequer funcionário público. Não existe isso, né? Ele não responde como um funcionário público. Ele é um membro do Estado. Não existe isso. É como nós estamos discutindo aí, né? Foro privilegiado para ladrão, para às vezes até mandante de assassinato, que sai aí com as meninas aí de menor e estupram as criam dinheiro. Foro privilegiado para bandido. Bandido. É o que temos no país, né? Então fica bem esquisito mesmo que acordar um babo ganhar para falar brasileiro. Muito absurdo. Gente, não foi grave, né? Com do e a Angélica, filhos, a tripulação, não sei se o piloto assim, né? Vai ser condecorado,
não estou fazendo piada nenhuma, porque não merece tratamento pelo Sil, pelo pouso excesso, teve coisas nitidamente, talvez se notícias, e o raciocínio poderia de abastecimento pegar fogo no ar, né? Então, parabéns mesmo. Eu acredito que esse luto deu muito refinado, não é? Sentir que ele precisa de experiência, muitos outros que estão se formando agora. As UPAs fechadas poderiam ter 120 mil pacientes. O Zero Hora Rio Grande do Sul, o passe final está no andamento de um projeto de atendimento público, embora 6 unidades de UPA receberem 150 pacientes ao dia, seguem fechadas, junto a estruturas de capacidade de 4.000 pessoas em um mês, poderiam serviços a 121,5. A diligência também torna esta inauguração de 15 UPAs em obra efetiva em pouco tempo serão uma unidade total dos 29 atendimentos cada mês. Está vendo? Para um ministro, mas para outro, mais 20, e vai, você tem um dia colocar saúde, mas foca, não é? Pelo nesse governo de economia, de restrições, cortaram dinheiro da saúde, da educação, que se essa economia precisa, depois de muitos dias ou até meses de cama, transplante, aí o álcool começa a correr atrás, né? E quem fala depois somos nós. Ah, você devia ter ido ao médico. Mas que médico? Não tem médico, não tem remédio, não tem enfermeira, não tem ambulância, né? Quando tem, você fica lá nos corredores, mal atendido. Esse é o quadro do Brasil, né? Para intelectual discutir aquilo que já está no papel, que tem que ser respeitado e obedecido